Fala aí, Tricolor. Em primeiro lugar, parabéns para todos nós, né? Celebrando aí esse aniversário do nosso Fluminense. Não é um momento dos melhores, mas a gente tem que sempre celebrar aquilo que nos uniu, aquilo que despertou a gente. Talvez o primeiro amor da nossa vida, né? Eu acho que antes da gente pensar em amar uma outra pessoa, se apaixonar, o Fluminense entrou com tudo no nosso coração e é, sem dúvida nenhuma, o primeiro amor da nossa vida. Então tá fazendo aniversário, a gente tem que comemorar. E o Resenha resolveu presentear vocês com esse vídeo maravilhoso, esse resgate histórico da entrevista concedida pelo grande ídolo da história do Fluminense, Marcos Carneiro de Mendonça. Jogou naqueles times da década de 10 do Fluminense, sensacional. Foi campeão também, além de ter sido tricampeão carioca, foi campeão como dirigente do Fluminense, né? Ele foi campeão como dirigente em 1941, no Fla-Flu da Lagoa, por exemplo. Ele era o presidente do Fluminense, então também foi um dirigente histórico do clube. E Marcos Carneiro de Mendonça conta um pouco da história do Fluminense nesse vídeo que vocês vão ver agora e que eu espero que vocês curtam demais. É um vídeo resgatado aí, algumas partes a gente resgatou de acervos, né, públicos, outras perdidas nas redes sociais, então a gente conseguiu juntar tudo, compilar e fazer esse trabalho para vocês. Espero que vocês gostem. Quem quer conhecer um pouquinho da história do Fluminense, ouvir esse senhor que estava lá no início de tudo, né? No início do Fluminense, é muito legal, uma oportunidade ímpar. E uma dica que fica para vocês, a gente vai colocar depois dessa fala minha aqui um tutorial de como vocês habilitarem a legenda desse vídeo. Por quê? Porque ele já estava bem velhinho, então era difícil às vezes entender o que ele estava falando, e a legenda do YouTube vai ajudar vocês a compreender melhor o que ele estava dizendo ali nessa entrevista, que foi realizada em 1987, na sede, no Salão Nobre do Fluminense, e o presidente Fábio Egito foi quem o recebeu. Então se liga aí, bom vídeo para vocês. Primeira coisa é clicar aí, ó, nessa configuração. Depois legenda, tá vendo aí? Legenda. Por último esse daí, ó, português gerado automaticamente. E pronto. Já aparece legendado, tá vendo? Aí, ó. É assim. Vocês são meninos do meu lado, né? É verdade. Mas, e somos muito pequenininhos frente aos seus grandes triunfos. Vou fazer 94. 94 anos. Maravilha. O miolo tá bom. Agora o corpo deixar. Deixou de jogar gol por causa dele, tá vendo? Vamos olhar aqui, frente aos troféus aqui. Agora, eu queria chamar a atenção sobre a Taça Colombo. Aquela, né? A Taça Colombo é o maior troféu que há sobre o futebol amador. Esse aqui, me engano, deixa eu ver se... Não, a Taça Colombo é pequena. A Taça Colombo. É preciso saber essa Taça Colombo, porque essa Se aguardando. Cadê aquele nosso amigo? não há nenhum troféu. Esse aqui é o grande troféu do tricampeonato. O Marcos, esse O branco. campeonato mundial. E aqui tinha aquele lindo, hein? Aqueles dois também, aqueles bronzes ali. Esse é do tricampeonato, foi lá pela Arnaldo, né? Agora, há uma coisa curiosíssima, é que no início do tricampeonato, no primeiro jogo de 1917, ouviu, presidente? No primeiro jogo de 1917, nós ganhamos do Flamengo por 2-0. E os sócios ficaram tão entusiasmados com o time que ofereceram um troféu de prata ao clube. Quer dizer, logo no início Do campeonato, do tricampeonato. do tricampeonato. É uma coisa fenomenal. É, exato. Isso. Mas nem que E essa vitória abriu o tricampeonato. abriu, é claro. Sabe, quando esse estádio foi construído em 1919, né? 1919, Sul-Americano. 1917. Começou em 1917. Mas ele foi inaugurado Ele no foi inaugurado em Sul-Americano. 19 no Sul-Americano. E em maio do ano que vem,
faz aniversário. Nós pretendemos fazer uma programação em comemoração desse O segundo desse lance foi aniversário. 22 também, no Campeonato Sul-Americano. Mas 22 foi uma porcaria. Não, mas aquele segundo lance da arquibancada, Aquilo foi uma vergonha, eu posso relatar a vocês o que se passou com aquilo. Aquilo foi uma violência contra o Fluminense. aquele lance ali. Aquilo foi uma violência. A diretoria do Fluminense foi contra. Quem fez aquilo, professor? Política do tempo de evitar as pessoas. Quer dizer que a política nessa época já estava entrando no dia. Eles entraram aqui, obrigaram a fazer aquilo, achando que o estádio não dava para a multidão que vinha. Sim. Então fizeram aquilo. Segundo lance. E depois o Safardana do Epitácio botou na conta do Fluminense. A obra, por conta Da do qual a diretoria foi contra. Que coisa, hein? Vai ser hoje apenas uma pequena palestra a respeito do nosso passado histórico. Prezadíssimos, quando o Fluminense foi fundado em 1902, era presidente da República Campos Salles. Depois de Campos Salles, foi presidente da República Rodrigues Alves. Rodrigues Alves escolheu para prefeito o Pereira Passo, muito amigo do Dr. Frontin, grande engenheiro e professor. A cidade estava localizada num ponto entre dois morros, de maneira que não havia uma boa situação higiênica. Então, o Dr. Pereira Passo e o Dr. Frontin resolveram abrir uma avenida entre a Praça Mauá e a Praia do Boqueirão. Avenida larga, que eles resolveram pôr o nome de Avenida Central. Nós morávamos, pessoalmente, nessa época, na Rua do Carmo, segundo andar. E eu e o Fábio, antes de irmos para a aula, de vez em quando saímos de casa, vínhamos para a avenida para assistir à derrubada de todas aquelas casas que nos distraíam muito. O caso é que, nessa ocasião, quando já as derrubadas estavam quase prontas, começaram as construções. E dois rapazes, dois senhores portugueses, Francisco e Antônio Portela, resolveram construir um prédio na esquina da Rua do Ouvidor, com a avenida, do lado da Rua Direita, depois chamada Rua 1º de Março. Construíram o prédio e no prédio instalaram a sua grande e mais importante casa de artigos para homens existente nessa cidade, que foi a Casa Colombo. Isso foi logo depois da abertura da Avenida Central. Na outra esquina, do outro lado, o dono do Jornal do Comércio construiu o edifício para o Jornal do Comércio, que sempre figurou na Rua do Ouvidor, entre a Rua da Quitanda e a Travessa do Ouvidor. Muito bem, o Fluminense foi criado em 1902 e outros clubes da ocasião, a partir de 1906, resolveram fazer o seu primeiro campeonato.
vencido pelo Fluminense em 1906 e novamente vencido em 1907, mas sem nenhum prêmio. Na fotografia que temos do time do Fluminense de 1906, há um rapagão bonito que ocupa a posição de alvo esquerdo. Esse rapagão é o Clito Portela, filho do senhor Antônio Portela, dono da Casa Colombo. O Clito, como jogador do Fluminense, não sei se ele aprendeu futebol na Inglaterra ou se aprendeu no próprio Fluminense. O caso é que ele foi campeão em 1906. Devem ter cantado, falado com o pai, ele e o irmão Francisco, e o pai criou a Taça Colombo como incentivo ao desenvolvimento do futebol no Rio de Janeiro. Muito bem. Então, qual é a característica desse incentivo? É que só ficaria dono efetivo, definitivo da taça o clube que ganhasse 3 campeonatos seguidos. O Fluminense, que tinha sido campeão em 1906 e 1907, sem nenhum incentivo, em 1908 foi campeão, ficou de posse provisória da taça. 1909, novamente campeão. Em 1910, se o Fluminense fosse campeão, estava perdida o interesse da existência da taça, porque ela passava ao domínio absoluto, definitivo do Fluminense. Mas houve uma sorte. O pessoal, os jovens jogadores do Botafogo cresceram de importância e o Botafogo tornou-se, em 1910, o glorioso, baseado, sobretudo, na existência de 4 famílias que concorriam para a organização do time campeão. A família Werneck, o Alves Werneck era o goalkeeper, os Delamar, Ademar Delamar e o irmão, a família do Senderaf, do era o Senderaf, o grande Senderaf, ótimo. Eu vou me lembrar. O Senderaf era da família e depois os atacantes. Os atacantes eram os filhos do general Lauro Sodré. Os atacantes eram os seguintes: o Emmanuel Sodré, que morreu desembargador, extrema-direita. O Lauro Sodré, médico, que morreu moço, era o extrema-esquerda. E o meia-esquerda era o Mimi, que morreu almirante. De maneira que esse time do Botafogo foi que salvou a taça, porque foi campeão e virou o glorioso Botafogo. Em 1911, o Fluminense foi novamente campeão, com um detalhe importante. A certa altura, um dos líderes do time dirigiu-se à diretoria e achou que o extrema-direita do time, que era Oswaldo Gomes, devia ser substituído por um jovem da sua predileção. O líder do time era o Roberto Borghetti. A diretoria disse: olha,
não se meta nisso, porque a organização do time cabe toda ela à comissão de campos. Isto é o Ground Committee. Bom, então nós continuamos a jogar, mas no fim do ano nós todos saímos. E assim foi. O Fluminense foi campeão e o Alberto Borghetti liderou a saída do pessoal todo, já de acordo com o Flamengo, e criaram então o departamento de futebol do Clube de Regata do Flamengo, jogando num campo pequenino da Praia do Russell. Depois, em 1912, o campeão foi o Paysandu, Clube dos Ingleses. Em 1913, o América foi o campeão. Em 1914 e 15 foi o Flamengo. Então se repetia a mesma perigo da taça desaparecer, porque o Fluminense tinha sido campeão em 1908 e 9 e o Flamengo foi campeão em 14 e 15. Mas o América foi campeão em 16. Depois do América ser campeão em 16, entramos no tricampeonato. Quer dizer, a diretoria do Fluminense, quer dizer, o Ground Committee, estava numa dificuldade. Havia vários rapazes novos que podiam passar para o primeiro time, a começar pelo extrema-direita, que era o Mano. O Mano tinha um chute formidável e fazia ótimos centros que poderiam ser aproveitados pelo welfare, que foi o maior centenário que o Brasil teve no tempo do amadorismo. Então, na extrema-direita tinha o jovem Mano. Na meia-direita estava um ótimo rapaz, ótimo chutador, ótimo diretor, é o Zezé. E ótimo fazedor de gols. Na meia esquerda estava o Machado. Machado era sisudo, ótimo jogador também, com possibilidade de ir para o primeiro time. E ao que constava e que era engraçado, é que cada vez que o Machado fazia gol, o tio dele lhe dava 5.000 reais. Na extrema esquerda, foi ocupar a extrema esquerda um jovem ótimo, filho do cônsul do Uruguai no Brasil, que escreveu um ótimo livro sobre o Brasil. Então, tem aí a primeira fase de dificuldade para o Ground Committee. Então, tinha a Liga de Afbeck. A Liga de Afbeck não existia praticamente. Já existia o trio de ouro, o trio de bronze, Marcos, Chico Neto e Vidal. Mas eles não tinham elemento de ligação para os atacantes. Então, a comissão criou a linha de Afbeck. Laís, Oswaldo e Forte Filho. E estava então o time formado. Ótimo. Marcos, Chico Neto e Vidal, Laís, Oswaldo e Forte, Mano, Zezé, Welfer, Machado e o Bernardo, extremo esquerdo. Mas o Bernardo, uruguaio, no ano seguinte foi embora para Montevidéu e fez a carreira diplomática dele e acabou embaixador. Muito bem. Vamos então fazer uma análise do que foi o time constituído
em 1917. Desse time, o goalkeeper não jogou os 3 anos, 17, 18 e 19. Os 2 fullbacks também não jogaram todos os jogos do tricampeonato. A linha de atacantes também não. Só a linha média, os halfback, Laís, Oswaldo e Forte, é que foram os únicos a jogar todos os jogos do campeonato 17, 18, 19. Não sei se isso é novidade para os senhores. Para mim foi uma novidade importante, porque constituiu a base do êxito do tricampeonato, o clube contar com uma linha de aspecto de primeiríssima ordem. Muito bem. Então, vamos analisar também a questão da posse da Taça Colombo. Havia um dispositivo que ela só ficava na posse definitiva do clube que girasse 3 campeonatos seguidos. Isso começou em 1908. Só em 1919, quer dizer, 11 anos depois, é que isso aconteceu. Aconteceu quando o Fluminense foi tricampeão. Campeão de 17, campeão de 18 e campeão de 19. Mas, para chegar a ser campeão de 19, houve um fato muito importante. O genro do presidente da República era um doente pelo Flamengo. E no jogo final, o Fluminense tinha um ponto a mais que o Flamengo. O Flamengo foi preparadíssimo para jogar esse jogo final. Todos os clubes estavam interessados em que o Flamengo vencesse para continuar a taça. Mas o que se viu foi o seguinte: começado o jogo com a presença do presidente da República e da senhora, de ministros e de embaixadores, o ginásio, o estádio cheio, o morro no fim do Fluminense cheio de gente. No fim de 10 minutos, o juiz marcou um pênalti que ninguém viu. Em todo caso, esse pênalti ficou famoso porque deu oportunidade ao goalkeeper de cumprir aquilo que já era do seu tirocínio, de sua prática. Quer dizer, bola que não pudesse ser dominada em 3 toques não era defendida, e sim atacada. E foi o que se passou. O pênalti foi batido e foi rechaçada a bola com as 2 mãos da esquerda. O jogador do Flamengo chutou e quando a bola ia entrar do lado direito, o goalkeeper bateu na bola, mudou a direção e ela foi parar ali adiante nos pés do Sidney Pollack, ótimo jogador, que era tido por inglês. Eu não podia mudar a direção da bola para cá porque ficava de fundo do gol. Então ela voltou da direção que veio, mas mais perto ainda. Aí um outro jogador do Flamengo encheu o pé, mas com tanta sorte, a boa colocação do goalkeeper, que dominou a bola, bateu e jogou a bola no meio do campo. Houve 1 ou 2 ou 3 momentos de
silêncio absoluto depois do aviso. E daí estourou a manifestação, e daí uns minutos o Machado fez o primeiro gol do Fluminense. Acabou o primeiro tempo 1-0 e no segundo tempo nós fizemos mais 3 gols. Quer dizer, vencemos por 4-0. Quando o apito soou terminando a partida, o que se viu inesperadamente é que começaram uns tiros lá no alto do morro, no fundo do Fluminense. O goleiro do segundo time do Fluminense, filho de um major do Exército, falou com o pai emprestou um canhão pequeno, pólvora seca, 2 soldados, de maneira que quando acabou o jogo, começaram os tiros. Dizem que o presidente da República ficou meio assustado, pensando que fosse início de revolução. Mas não, o Flamengo ficou ofendidíssimo com aqueles tiros e assim ficou o Fluminense tricampeão pela primeira vez e glorioso para sempre. Eu poderia mencionar ainda sobre esse período várias coisas, mas dou por encerrada essa minha exposição. A você algumas coisas referentes a essa data. Digo uma coisa, nesse time tricampeão jogou um back que era o Otelo Rossi. Jogou também? O Otelo jogou em 18. Em 18. Meia esquerda e morreu na gripe. É isso mesmo. Outra coisa, a extrema esquerda foi o Moura Costa e o Bach. Quem é que jogou? E foi em 19. 19. Foi milagre. O time só tinha uma falha, era o extremo esquerdo. Mas apareceu por milagre o extremo esquerda que precisávamos. De maneira que ficou a linha Mano, Zezé, Welfare, Machado e Bach. César Bach de Araújo, que hoje é general lá em Mato Grosso. Mas eu vou agora mencionar um caso que é inédito no Fluminense. Na primeira fase do clube, havia vários rapazes de primeiríssima ordem. O centerfor Edwin Cox era muito bem, o Costa Santos, o Vitor Tigaré, enfim. Agora, na defesa, havia um rapaz, Vitor Etigaré, que era do Fluminense e de todos os esquetes. Ele tinha um irmão, Emílio, que era meia esquerda. O caso é que de uns tempos a esta parte, alguém do Fluminense mandou fazer um cartão e eu, que sou frequentador assíduo do cemitério São João Batista, tenho notado que em determinados túmulos há colado um cartão, consignando a presença daquele ex-sócio do clube. Mas, no túmulo do Vitor Etigaré, do grande fullback, o primeiro maior defensor do clube, não existe nada e nem o túmulo jamais foi mencionado. E eu descobri, por acaso, o túmulo que está localizado junto ao edifício de onde saem quase todos os enterros do cemitério. O túmulo está lá adiante, próximo ao morro, com uma característica, é na lousa, completamente na lousa do túmulo, está ocupada pelo facsímile
da assinatura do Vitor Etchegaray. Quer dizer, quando ele foi enterrado, ele deve ter sido enterrado com honras de herói. Então, mandaram fazer em bronze a assinatura dele, que cobre todo a lousa do túmulo. E eu sugiro à diretoria que mande o rapaz lá para colar no túmulo o cartão e tirar uma fotografia, para que essa fotografia conste do arquivo do clube. De maneira que esse o recado que eu tinha a dar, também complementar sobre o que eu disse na nossa primeira fase. Em vários outros esportes, o senhor poderia nos dizer que esportes foram esses? E... Muito bom. Só uma vez, por acaso, o Fluminense, houve um campeonato de atletismo e eu, de brincadeira, me matriculei no lançamento de peso. Muito bem, levei do Fluminense um peso e todas as manhãs, na nossa casa da Rua Santa Jandiga, eu treinava o lançamento. Treinava o lançamento, mas quando chegou no dia da competição, representando o Flamengo, estavam dois rapazes que levantavam mais de 110 quilos. Eu fiz o lançamento, eles examinaram, viram a distância do meu lançamento e estando presente, na hora de serem chamados, não compareceram. Eu acho que eu, que não tinha nenhuma indicação de ter um potente musculoso, eles ficaram com medo de ser derrotados e não compareceram. Então, o Fluminense ficou campeão graças a esse fato, de eu ter levado à casa a bola de lançamento de peso e ter treinado durante algum tempo o seu lançamento. É possível que haja outras oportunidades, mas eu acho que essa é o suficiente. Muito bem. Senhor presidente, agradeço muito ter sido aqui recebido. Estou às ordens, como sempre, para tudo que estiver ao meu alcance, agir em favor do clube. Marcos, realmente a honra é nossa acolhê-lo em nossa casa. A honra é do Fluminense em tê-lo ainda forte, com uma extraordinária lembrança de todos os fatos que ocorreram na sua juventude e durante todo o transcorrer da sua vida. De maneira que isso é um privilégio que muito poucos conseguem alcançar e que o nosso querido Marcos Mendonça está alcançando. Grande atleta, maravilhoso atleta, excepcional pessoa, homem digno de todos os aspectos, historiador notável. Nós só podemos ter o orgulho e nos sentimos honrados com a sua presença aqui. E essa é a sua casa, é a nossa casa, não precisa ser convidado para nada, aqui está aberto completamente para você e nós sempre nos sentiremos muito honrados com a sua presença. Obrigado.